Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Não podemos negar que, apesar de polêmico, Michael Jackson era um homem talentoso, não é? Talvez uma das pessoas mais famosas do mundo. Michael Jackson ficou muito conhecido por suas excentricidades, não é? Principalmente por sua mansão, localizada na Califórnia. A extensa propriedade ficou inicialmente famosa no final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, devido à sua quantidade surpreendente de comodidades e atrações. Isso inclui estátuas inspiradas na ficção, barcos em forma de cisne, uma estação de trem e uma roda gigante. No entanto, nas décadas seguintes, a reputação de Neverland, como era chamada a casa de Michael Jackson, digamos que deu uma azedadazinha, né? Desde o lançamento do documentário Living Neverland, de 2019, que detalha os relacionamentos de longa data de Michael com 2 meninos com idades entre 7 e 10 anos, a imagem do cantor já era contestada por muitos e foi ainda mais manchada. Para quem não se lembra, o rei do pop morreu aos 50 anos no ano de 2009, após sofrer uma parada cardíaca devido ao uso indevido de alguns medicamentos, em específico o anestésico Propofol. Mais de uma década após a sua morte, os fãs e admiradores de Michael estão divididos. Uns acreditam que ele foi um homem humanitário que usou suas músicas e riquezas para unir as pessoas e teve sua imagem difamada por pessoas interesseiras, enquanto outros dizem que ele foi um pedófilo criminoso que supostamente abusou de crianças em sua propriedade. Eu não estou aqui para julgá-lo, muito pelo contrário. Cabe a cada um tirar suas próprias conclusões. O foco do nosso encontro hoje é a tal mansão de Michael Jackson. O cantor comprou a casa por incríveis 19 milhões e meio de dólares no ano de 1987. A compra aconteceu um ano depois de ser noticiado que Michael tinha dormido em uma câmara hiperbárica para retardar o envelhecimento. Lembram dessa notícia? Pois é. Na época, tabloides também noticiaram que Michael tinha dado um lance de $1 milhão pelo esqueleto de John Merrick, que ficou conhecido como o Homem-Elefante, por causa da sua aparência física, causada por uma doença congênita. Mas o que isso tem a ver com a compra da casa? Bom, eu estou relatando esses fatos apenas para mostrar que quando Michael Jackson chegou no auge da sua fama, ele atingiu novos patamares. O astro mostrou seu interesse por excentricidades e fez grandes gastos com coisas, como podemos dizer, supérfluas. Será? Nem sei também. Neverland, como ficou conhecida sua mansão, era a prova disso. A residência principal, com 5 quartos, 8 banheiros e mais de 1.000 metros quadrados, não era a única construção da propriedade. Havia até mesmo casa de hóspedes. Veja bem, eu disse casas e não quartos de hóspedes. Cada uma delas era grande o suficiente para que uma família pudesse viver. Havia um lago com cachoeira, uma piscina extremamente grande, um estúdio de dança e uma quadra de tênis, além de uma sala de cinema com capacidade para 50 pessoas. Oprah Winfrey, apresentadora de um famoso programa nos Estados Unidos, entrevistou Michael nessa sala de cinema em 1993, mesmo ano em que ele recebeu as primeiras acusações de abuso sexual infantil. O rancho de Michael foi inspecionado pela polícia em 2003,
durante as investigações de mais um caso de abuso de menores. Na ocasião, os agentes apreenderam grande quantidade de material pornográfico e imagens de crianças nuas, mas que aparentemente não tinham conotação sexual. Apesar disso, no fim das contas, Michael Jackson foi absolvido em 2005. Antes de morrer, uma firma de investimento chamada Colony Capital comprou o rancho de Michael, que na época estava extremamente endividado, e acabou vendendo Neverland por 22 milhões de dólares. Em 2015, o lugar foi lançado no mercado por 100 milhões de dólares. O valor era considerado otimista pelos agentes imobiliários, mas a fazenda continuou sem ser vendida e foi retirada do mercado. No ano passado, o bilionário Ron Burkle, um empresário de Montana com investimentos que vão de supermercados até indústrias de entretenimento, comprou a propriedade por 22 milhões de dólares, pouco mais de 20% do valor que pediam em 2015. Durante os anos em que Michael Jackson viveu na propriedade, ele acumulou diversos objetos estranhos, alguns deles que faz a gente se perguntar, mas que diabos ele fazia com isso? Bom, não é problema nosso também, não é? Por exemplo, mas eu vou contar. Você se lembra do filme Edward Mãos de Tesoura, lançado em 1990? O filme conta a história de um jovem que mora sozinho em um castelo no topo de uma montanha e que foi criado por um inventor que morreu antes de dar mãos ao estranho ser que possui apenas enormes lâminas no lugar delas. Pois bem, sabe aquelas luvas que Johnny Depp usou para interpretar o personagem? Pois é, ela foi comprada por Michael. As luvas ficavam em Neverland e estima-se que elas custaram mais de 5 mil dólares, quantia que foi paga pelo rei do pop. Quando Michael morreu, as luvas foram colocadas em leilão. Bom, na mesma ocasião em que a polícia entrou na casa de Michael Jackson em 2003, ela também encontrou uma coleção de bonecos infantis em tamanho real, vestidos com tênis, jeans e outras roupas. O mais louco é que todos os bonecos estavam posicionados de uma maneira que parecia que eles estavam conversando entre si, enquanto outros pareciam estar fazendo pose, como se estivessem esperando alguém ou brincando. Os bonecos foram encontrados em uma sala repleta de objetos da Disney e brinquedos infantis. E logo na porta de entrada da casa do cantor havia uma aldrava. Você sabe o que é isso? Não, né? Então, para quem não sabe, a aldrava é uma espécie de argola de metal que fica presa nas portas e que serve para chamar a atenção de quem está do lado de dentro. Quando você pega nessa argola e bate na porta. Podemos dizer que é uma campainha à moda antiga. Bom, não há problema algum em ter uma aldrava em sua casa. A diferença é que a que tinha na porta na casa de Michael era uma aldrava com 2 garotos se beijando. Então, você já imaginou, né? Pano pra manga. Você já escutou a lenda do flautista de Hamelin? A história conta que no dia 26 de junho de 1284, no dia de São João, em São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicoloridas. E essas crianças nunca mais foram vistas, apesar do fato de que famosos escritores como os irmãos Grimm podem ter transformado a história em literatura. Há indícios de que essa história seja baseada em um incidente histórico real. Mas o que isso tem a ver com Michael? Bom, em sua propriedade havia um quadro pintado como se Michael fosse o flautista, enquanto ele caminha e dezenas de crianças o seguem. Bom, se não fosse por causa do histórico do cantor, as pessoas até diriam que se trata de uma obra de arte completamente aleatória. Mas se tratando de Michael Jackson,
Vocês já imaginaram. Bom, vamos lá. Havia também alguns moldes de rostos completamente bizarros. Eles foram feitos usando o próprio rosto do cantor como base. Alguns deles o retratavam cantando, mas as mais bizarras pareciam mostrar Michael em extrema agonia. Dizem que cada um desses moldes custou cerca de $600, mas ninguém sabe o motivo dele ter encomendado essas estranhezas. Além desses moldes, Michael tinha uma cabeça robótica inspirada na sua aparência, avaliado em cerca de $2.400. Essa cabeça robótica é outro objeto que ninguém sabe para que era usado. Bom, muitos de vocês devem se lembrar do fato de que Macaulay Culkin era um grande amigo de Michael Jackson, certo? O ator foi uma das pessoas que até defendeu Michael das acusações e até hoje ele mantém a mesma opinião. Michael Jackson e Macaulay Culkin sempre foram muito próximos, a ponto do ator dormir na casa do Michael. No entanto, devemos lembrar que na época Macaulay Culkin era apenas uma criança. O curioso é que havia um quadro, por sinal até eu acho ele muito bonito, em Neverland, que foi pintado por Culkin. O quadro foi pintado a dedo pelo ator. E no canto inferior direito havia a data em que foi pintado, 1991, e uma assinatura do Macaulay Culkin. Então, com 11 anos de idade. Shirley Temple, que nasceu em 1928 e morreu em 2014, foi uma atriz mirim famosíssima de Hollywood entre os anos de 1935 a 1938. Curiosamente, havia dezenas de fotos dela quando criança na mansão de Michael. Se ele era fã dela ou não, isso eu não sei. O curioso é o fato de que havia muitas fotos de Temple quando criança nas paredes de Neverland. Mas ela sapateava, cantava, fazia muito musical. Era um talento incrível, uma garotinha pequenininha, fantástica. Bom, Michael tinha bom gosto. Havia ainda coisas completamente aleatórias, como uma imagem bizarra de Michael lendo uma história para um grupo de crianças ao seu redor. Uma outra imagem com ele sentado no meio de pessoas famosas, incluindo Walt Disney e Albert Einstein. E um Power Ranger verde em tamanho natural. Lembrando, caros amigos, que todos esses objetos que foram encontrados na casa de Michael Jackson nos mostram que ele tinha alguns gostos, digamos que, diferentes, não é? Do que estamos acostumados. Então, eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, até mais, tchau!